Olá, tudo bem? Alexandre aqui. O vídeo hoje, comentário para o dia 26 de agosto de 2016. Vou começar aqui com o gráfico do Ibovespa. Depois eu falo um pouco aqui de dólar, milho, Petrobras, Vale, Bradesco. E aí eu já vou passar direto para responder as perguntas aqui. Michael, perguntando aqui para analisar HBOR3 e Rumo 3. Então eu vou analisar, vou comentar, né, o que que eu acho dessas duas ações aqui. Então, vou começar aqui com o Ibovespa, a tendência ainda é uma tendência de alta. Eu tenho preciso aqui de um zigue-zague descendente, ou então a perda desse último fundo aqui, 56.700 pontos, aproximadamente 735. Se isso não acontecer, a gente ainda está dentro de uma tendência de alta. Óbvio que a gente tem aqui os topos ainda estão ascendentes, topos e fundos ascendentes. Eu tenho ainda um fundo acima do fundo anterior, acima do fundo anterior, topo acima do topo anterior, topo anterior. Então é zigue-zague ascendente ainda. Se o Ibovespa confirmar um fundo aqui e deixar dois candles azuis aqui, eu penso em comprar na próxima segunda-feira ou terça. Então vai depender do que vai acontecer nos próximos dias, porque o Ibovespa pode sim confirmar ou um fundo e voltar a subir forte, ou então perder esse último fundo e aí o Ibovespa vai cair forte. Então, independente do que possa acontecer, você tem que estar preparado para uma alta e para uma queda. O mercado agora está indefinido. Lembrar que a gente tem aqui esses últimos topos aqui, né, como a região de resistência que foi rompida, agora a gente tem uma região de suporte. Então eu espero aqui uma confirmação desse fundo para fazer novas compras. Então, Ibovespa já foi. Colocar aqui o gráfico do dólar futuro, o gráfico diário do dólar. A tendência do dólar ainda é uma tendência lateral. O stop de uma possível posição comprada que foi feita aqui, esse stop está aqui abaixo dos 3.194 pontos. Então a gente tenta aqui, né, fazer um zigue-zague ascendente, ou seja, uma onda de impulso, correção e mais um impulso. Mas para isso acontecer, eu preciso que haja um rompimento, principalmente agora dos 3.263 pontos, que é essa última máxima daqui. Então, se isso acontecer, a gente vai embora. Se isso não acontecer, eu vou ter aqui um topo duplo. No gráfico lá de 60 minutos dá para ver isso aqui é mais fácil de ver. E aí, se o mercado perder esse último fundo aqui em 3.194, eu vou ter a confirmação desse topo duplo de um M aqui. E aí a tendência vai ser com que busque aqui esse último fundo em 3.135 pontos, com alvo lá nos R$ 3. Então, dólar futuro indefinido. Se passar aqui para cima, tem tudo para subir com mais força. Se perder esse último fundo aqui, ó, se perder essa mínima daqui, tem tudo para cair com mais força. Então, isso pode acontecer. Uma correlação negativa com o Ibovespa. Se o Ibovespa, por exemplo, começar a cair, o dólar tem tudo para subir. E se o Ibovespa começar a subir, o dólar tem tudo para cair. Então, algo vai acontecer aqui nos próximos dias e a gente está acompanhando isso. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu tenho que estar preparado para o que vai acontecer. Quem opera milho, hoje o milho caiu R$ 1,06. A gente então já confirma aquela venda que foi feita aqui, que eu falei para você sempre, né? 42,91. A venda também foi feita aqui pelo 989. Então, 989 aqui. Tendência agora é uma tendência de baixa no milho. Se você não fez a venda, então, né, vai depender de cada um o setup. Hoje no fechamento deu para confirmar essa venda aqui em milho futuro. Então, milho futuro, a tendência é uma tendência de baixa, não sei se vai cair. Cuidado que eu tenho aqui um fundo abaixo do fundo anterior, fundo acima do fundo anterior, divergência baixista. O milho já caiu muito, desde esse último topo aqui até agora já tem uma queda de R$ 7, né? R$ 7 aqui vezes 450 dá mais de R$ 3.000 aqui cada contrato, então 150% aqui de lucro desde esse último topo. Então a gente, se tiver qualquer repique aqui, qualquer subida, não vai se assustar, mas a tendência de milho é uma tendência de baixa no gráfico diário, segundo os critérios que eu uso, que você viu lá no curso. Falar aqui de Petrobras, Petri 4, a tendência é uma tendência de alta ainda, Petrobras se segurando lá no topo. Então eu tenho aqui, ó, Petrobras armando topos e fundos ascendentes. Eu tenho que a gente está confirmando aqui, precisa confirmar esse fundo, mas para isso eu preciso que haja um rompimento dos 12,86 para a confirmação desse fundo. Se romper o topo em 13,03, aí tem espaço livre, espaço aberto para novas altas. Então a Petrobras está dentro de uma tendência de alta sim, e não tem nenhum motivo aqui para fazer venda alugada ou trava de baixa, só acompanha essa operação para fazer uma nova operação na ponta compradora. Então aqui eu tenho Petrobras, perder R$ 12, aí eu começo a ficar um pouco mais preocupado.
Vale 5 e depois Bradesco. Vale 5, a tendência é uma tendência lateral, não é, eu não considero uma tendência baixista ainda, porque eu não tenho aqui uma perda dessa região dos 15 e 20. Se passar para baixo dos 15 e 20, aí sim eu tenho uma tendência de baixa, segundo os critérios que você viu lá no curso de estratégias vencedoras. Vale 5 está aqui inicialmente aguardando para armar um novo fundo. Se Vale 5 armar um novo fundo e voltar a subir, aí eu faço novas compras. Mas se começar a cair, perder aqui os 15 e 20, aí é venda alugada e trava de baixa, apostando aqui em uma queda mais forte em Vale 5. Bradesco, a tendência é um viés baixista, né? O stop dessa venda está aqui em 29,17. Então, o mercado está tentando aqui armar um possível pivô de baixa, cuidado com isso. Em todo caso aqui, como a gente não sabe para onde o mercado vai, a gente deixa os stops armados. Para o Bradesco voltar a subir, precisa de pelo menos uns 2 candles fortes aqui, azuis, e aí na próxima segunda-feira ou terça, aí eu vou pensar em comprar. Então, finalizando aqui, finalizando não, né? Essa primeira parte, para comprar eu preciso aqui da próxima segunda ou terça, onde eu vou ter uma confirmação ou não de um possível fundo no mercado, mas inicialmente a gente tem uma fraqueza, o mercado está muito indeciso, aguardando para saber se vai respeitar um fundo aqui, vai voltar a subir, ou então vai realmente perder esse fundo e vai cair com mais intensidade. Das ações que eu sempre falo aqui, Siderúrgica Nacional gera saída pelo alvo 10, na violação aqui dessa máxima em 9,03, então Siderúrgica Nacional gera saída de uma operação na ponta vendedora pelo curso do Estratégias Vencedoras. Pelo alvo móvel, a ação continua na tendência aqui de baixa, não gera encerramento da operação. Deixa eu ver se ela respeitou aqui as retrações. Respeitou a retração de 618, então a partir de agora eu posso ter sim um repique. Entraram compradores aqui na retração de 618, eu posso ter o repique. O alvo desse repique está em 9,80, a retração 382 de FIBA. Então pode ser que haja aqui algum tipo de realização de lucros da ponta vendedora. A Uzi Minas gerou venda hoje pelas estratégias vencedoras, a ação cai 2,04%, como eu falei ontem. Vamos ver para ver o que vai acontecer. 13,75 é o stop aqui de Uzi Minas, a tendência é uma tendência de baixa e aí eu não compro. Gerdau está bonita para uma possível compra, mas essa possível compra ela precisa aqui de 2 candles de alta para confirmar esse fundo. Depois dessa confirmação de fundo, eu posso ter uma nova compra aqui em GGBR4, mas inicialmente já gerou saída da operação compradora hoje e aí o lucro foi um lucro de 46% em Gerdau. Goal 4, a mesma coisa, gerou saída da operação na ponta compradora. Quem fez essa operação pelo Estratégias Vencedoras saiu no mínimo com 65%. 65% não, né? A última compra foi aqui. Então saiu com 23%. Então foram 2 compras, 2 lucros, e aí eu encerro a operação e a gente passa para a próxima. Falar das ações aqui que eu falo sempre. Eletropaulo perdeu o fundo, tendência de queda agora, 3,02%, segue vendida aqui. Só observando, né, na ponta vendedora. CEMIG, tendência de queda. Óbvio que pode ser que haja algum tipo de repique, mas a tendência de queda. ELET3 é a mais forte. Se tiver mais 2 candles compradores, eu compro ELET3. Se o mercado voltar a subir, eu compro ELET3 e compro o Banco do Brasil, né, fortemente aqui. E, obviamente, Petrobras. Então, compras estatais, procura as estatais. Falar em estatais aqui, eu me lembrei de CESP, Copel, né, que não tem muita coisa a ver, mas nada a se fazer não, né? Porque a ação ela gera assim uma compra aqui na violação dessa máxima em 14,34. HBOR3 aqui, para responder a pergunta, a tendência é uma tendência de baixa. A ação perde esse último fundo aqui, ó, esses 2 últimos fundos. Não faz nem aqui um ombro, cabeça, um ombro. Não faz ombro, cabeça, ombro clássico. Esse segundo ombro aqui foi muito mais fraco. Perdeu aqui esse dia, o 23 de agosto, teve uma queda forte de 6,25. Sobe ontem e hoje. O alvo dessa subida aqui é uma retração de Fibonacci. Então, eu tenho aqui a retração, ó, de 3,882 ali nos 2,37. Para a ação voltar a subir, eu preciso que tenha aqui passe aqui para cima dos 2,60, então o viés é de baixa. Se eu tivesse fora dessa ação, eu não compraria, e se eu tivesse vendido, eu colocaria um stop aqui acima dos 2,47, 2,48, um stop da venda. Então a ação sobe muito, recua, e aí eu nem fico, né? Eu não compro no momento. HBO3 e Rumo 3.
Rumo 3 gera saída da posição compradora, então não sei onde você comprou ou quer comprar, mas não gera compra. A última compra pelo método aqui que a gente usa em Rumo 3, que foi visto lá no curso Estratégias Vencedoras, foi compra aqui no dia 21 de junho. Aí depois o stop foi levantado aqui para essa mínima e depois não foi estopado. E aí eu stop aqui, 29% não foi estopado e agora eu levo o stop aqui para 7,12, então 50% de lucro em uma única operação em Rumo 3. Então, Rumo 3 configura aqui um topo já formado, então eu tenho aqui a confirmação desse topo hoje, quando perde essa mínima em 7,25, confirmou o topo, então eu não faço nada, só tiro o meu stop daqui, onde estava nesse último fundo, e trago agora para esse possível fundo. Então, se amanhã a Rumo 3 perder 7,13, aí o setup do Estratégias Vencedoras encerra essa operação com lucro de 50%. Para fazer uma venda aqui, uma venda alugada, eu preciso que perca aqui os 6,64. Foi isso por hoje, foi um prazer, até amanhã e é isso.